Gomes. Então, dessa forma, para que a gente iniciemos os nossos trabalhos, dou por aberta a 24ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GS Extraordinária do ano 2022. Primeiro item da pauta. Item 2, apresentação e discussão de processo da ata da 23ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 9/6/2022. Essa ata foi encaminhada previamente para todos os membros, ok? Sim, ok. Você recebeu algum pedido de inserção, retirada ou modificação de algum trecho da ata? Não. Então entendemos que todos leram e estão de acordo. Então, em votação. A minha está ok. Ok. A minha ok também. Dessa forma, a mesa faz a consignação que a ata veio em julgamento em primeiro item da pauta e por unanimidade dos votos pela sua aprovação. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Têncio. Ok, é o processo. Esse relato trata do processo 2022-000-29-00-2109. Trata o processo do auto-fração 41.216, lavrado em nome da empresa Primeira Classe Transporte Limitada, ME, com base no inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297/2007-CG. A empresa foi autuada por transportar passageiros excedentes ao número permitido para o veículo no percurso entre Goianápolis a Anápolis. Ao ser autuada, transportava 52 passageiros, a capacidade permitida para o veículo que é de 42 passageiros. Desta forma, transportava 10 passageiros acima da capacidade permitida para o veículo. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 282/2002 e a AR recebida em 2 de maio de 2002. Notificada apresentou temporariamente sua defesa em 3 de maio de 2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega em sua defesa. Inicialmente faz um resumo da autuação e entende que as alegações apresentadas para levar a do auto-fração não devem prosperar. Entende que o auto-fração é nulo por inobservando o requisito formal inerente ao seguinte dispositivo do artigo 18, resolução 297/2007-CG, da seguinte forma. Artigo 18. O auto-fração deve conter, sob penalidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 7. Assinatura do agente atuante com a sua qualificação. Parágrafo 1º. O ato de infração deverá ser lavrado em pelo menos 3 vias, de igual teor e forma, devendo o infrator ou seu preposto, quando for o caso, apor o ciente na segunda via. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de ser obtido o ciente, ou recusando-se o infrator, ou seu preposto, a exará-la, o agente fiscal atuante considerará o fato no auto. Parágrafo 3º. Após a lavratura, o auto-fração não poderá ser inutilizado e nem ser sustada a sua tramitação, devendo o agente autuante remeter à autoridade superior competente, ainda que haja incorrido em erro ou engano no seu preenchimento, hipótese em que poderá ser declarado nulo ou sem nenhum efeito legal, fecha aspas. Alega falta de assinatura fiscal e sua qualificação. Quanto ao mérito, informa que, abre aspas, este veículo de pertencente à empresa autuada exerceu o limite de passageiros na aludida viagem em uma emergência, uma vez estava prestando socorro para outro veículo da notificado, cujo pneu havia furado, fecha aspas. Ao final, requer o cancelamento da auto-fração. Em síntese, é o relatório. Fundamentação. Conheço a defesa, porque preenche os requisitos para a sua admissibilidade e entendo vazio desprovido de qualquer fundamentação, pois o auto-fração 41.216 está assinado na forma legal e o agente fiscal Paulo César Ferreira é corretamente identificado, inclusive com o seu CPF, 659-843-82172. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada, via e-mail registrado na GR, devidamente caracterizado no auto de infração. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe obrigação legal de apor o ciente na segunda via. O ato infracional está caracterizado efetivamente, comprovado nos autos, inclusive a própria empresa admite tal fato em sua defesa, pois alega prestação de socorro de outro veículo autuado, sem a comprovação dos fatos. Quanto ao auto fração 41.216, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Assim, voto, considerando que o consta dos autos e que não existe razão por ordem legal para anular o auto fração 41.216, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Assim, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto por parte desse relator, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta com o membro Gilvan para a leitura do seu relato e voto.
Processo 2022, final 2109, auto-infração 41216. Trata o processo do auto-infração número 41216, lavrado em nome da empresa Primeira Classe Transportes Limitada, com base no inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada na GO 415, no quilômetro 2, no trajeto Goianápolis-Anápolis, por transportar 10 passageiros acima da lotação permitida para o veículo, cuja lotação permitida é de 42 passageiros. O veículo de placa KQY 8G25 está corretamente identificado no relatório de fiscalização, anexo à auto-infração 41216. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 282 e AR recebida em 2 de 5 de 2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As ações da defesa também estão caracterizadas no relatório número 66/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço a defesa porque apresento os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação por isso. O auto-infração número 41216 está assinado na forma legal e o agente fiscal Paulo César Ferreira, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 659-843-801-72. 2. Uma via do auto-infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa, autuada via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado o auto-infração. 3. O auto-infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe obrigação legal de opor o ciente na segunda via. 4. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos, ou seja, o transporte de passageiros acima da lotação permitida para o veículo e, inclusive, a própria empresa admite tal fato em suas defesas. Os argumentos justificativos apresentados aqui de defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41216. Menciona nesse documento dispositivo da Resolução Normativa 0105/2017, que não se aplica à matéria em exame. Acrescente-se a isso que a defesa foi encaminhada via e-mail e não obedeceu ao que dispõe a Resolução Normativa número 191/2022 CR, que trata sobre o procedimento para recebimento de recursos e processos administrativos de autos de infração por e-mail no âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, da GR. Quanto à auto-infração número 41216, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41216, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto por parte do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como ninguém está se manifestando, eu só gostaria de ponderar uma posição, Gilvan, que eu acho até, a meu ver, desrespeitosa, porque eu acho que não é por parte de nós membros, assim, por parte de quem editou uma resolução normativa dessa, datada de 2022, onde, se fosse uma resolução antiga, eu até me calaria, mas recente, contrariando que a defesa não pode ser apostada via eletronicamente. Eu acho isso um absurdo. Não. Pelo contrário. Ela, atendendo um pedido da própria Câmara, o Conselho Regulador editou uma resolução permitindo que se possa encaminhar via e-mail tanto a defesa como o recurso e ter um e-mail específico para isso. Mas por que você falou que a defesa foi encaminhada via e-mail não obedecendo o que dispõe? Porque ela teria que ter sido encaminhada para o e-mail próprio, que é ligado à Secretaria-Geral, e não à Secretaria da Câmara de Julgamento. Eu não tinha metade. Eu acho que... Não, tudo bem. Não, eu acho que é o seguinte, o recurso é para a GR, tá? É para a GR. Se o e-mail está cadastrado lá, eu não estou discutindo o seu relato, eu estou discutindo as posições. Eu acho que se a GR recebeu, tinha que, na verdade, tinha que ser para o protocolo, então, para o protocolo fazer a divisão. Inclusive, a escolha desse e-mail foi a própria Procuradoria, a PGE, que indicou que se fosse na Secretaria-Geral, ter um e-mail específico para isso, perfeito? Ok, mas a PGE, para mim, esse tipo de coisa, ela não sabe, desculpe a palavra que eu vou falar, ela não sabe porcaria nenhuma. Ela tem que se pontuar sobre questões jurídicas. Mas é só posição minha, só. Eu acho que é o seguinte, nós temos que parar de caixinha. A GR é uma só. Caiu na GR, caiu, resolveu. Dessa forma, em votação.
E tanto assim que a defesa foi analisada tanto por você e eu também analisei. Eu sei, mas é que eu estou dizendo o seguinte, uma resolução que já traz uma coisa dessa, só pode ser nesse meio, não existe uma coisa dessa, não. Para mim, não. Para mim é o seguinte, a GR é uma, caiu dentro da GR, é a mesma coisa. Quando, se ela vem física, ela vai só no protocolo. Internamente, nós que vamos dividir ela para qual ação e para qual localidade ela vai. Então, tinha que ser pelo protocolo. Caiu na Câmara, ótimo. Agora, só estou dizendo assim, eu não estou discutindo o relator, estou discutindo que a resolução, para mim, tão recente, ela já vem, já manca, na minha visão. Desculpe a posição. Em votação. Não, mas eu até percebo que não é nem culpa da Procuradoria, assim, atividade setorial, porque agora parece qualquer problema tem que opinar, e não estou falando da GR, mas eu percebo no Estado eles encaminham para a Procuradoria. Tem uma procuradora que vai falar, Paulo, pelo amor de Deus, né? Aí fica difícil. Questões administrativas internas, a Procuradoria tem que ser ouvida. Aí a Procuradoria tem que emitir um... Agora, a questão de e-mail, sei lá, você cabe a Procuradoria discutir para quem que vai encaminhar. Eu acho que deveria até ser para a Secretaria Executiva, do meu ponto de vista, em primeira instância, mas concordo com o seu posicionamento. Pronto. Em votação, nós temos 2 votos pela manutenção do auto-fração. Acompanhe o relatório do membro Idalino. Acompanho o relator. Uma vez consignado que o processo, a mesa que o processo veio à baila e por unanimidade dos votos pela manutenção de auto-fração. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2022, final 2013. A palavra está aberta ao membro Paulo Henrique de Oliveira para leitura de seu relato e voto. Ok, obrigado. Interessado é a empresa Primeira Classe Transporte Limitada, processo 2022.00029002013, auto de infração 41.204, lavrado em 1 de 3 de 2022. Positivo legal, inciso 41 do artigo 12 da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, utilizar veículo não registrado na GR. A defesa da tempestiva foi apresentada no dia 13/5/2022. Considerei aqui a data do recebimento do e-mail pela nossa secretária executiva, doutora Terezinha. Relatório: trata-se de recurso contra o processo de auto-infração 41.204, lavrado em nome da empresa Primeira Classe Limitada, Transportes Limitada, CNPJ 11396871, de ré 92, com base no inciso 41 do artigo 12 da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de passageiros do município de Rio Verde, operando a linha de Rio Verde a Montevidéu, Goiás, por utilizar veículo não registrado na GR, para realizar viagem do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás. Veículo de placa KQW 5A22, UFO GO, marca Mercedes-Benz, modelo Enduro Apache U, está identificado no auto de infração 41.204, lavrado por Ironei dos Santos, assistente de regulação e fiscalização, CPF 307-689-50104. Realmente confirmei lá na coordenação de fiscalização que realmente não está cadastrado, né? A empresa foi notificada na forma legal, notificação 297 e a EC recebida em 2/5/2022. A notificada apresentou tempestivamente a sua defesa em 13/5/2022 através de e-mail destinado a terezinha.jab.agr@gmail.com. Em análise à defesa e documentos carreados aos autos, onde a empresa assim se manifesta. Inicialmente, faz-se uma síntese da autuação e questiona em preliminar a legalidade do auto de infração por entender que não consta o nome, a assinatura e a identificação do agente autuante. Assevera que a empresa assumiu a linha de transportes que anteriormente pertencia à empresa Asa Verde Limitada, em caráter emergencial junto à GR. Acrescenta que a GR está impedida,
estava, né? Agora não está mais, de conceder novas autorizações por força de decisão judicial e esclarece que até o momento não possui licença para operar no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e que tal fato é de conhecimento da GR. Desta forma, não pode registrar o veículo na GR. Ao final, pugna pela improcedência do auto de infração e o arquivamento do processo. Em síntese, é o relatório. Voto e fundamentação. Nos termos da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão, a defesa a ser apresentada, além de sua fundamentação, deve conter os requisitos do artigo 32, inciso 1 ao 6º, sob pena de não ser levado em consideração. Verifique-se que a defesa atendeu a estes requisitos de sua admissibilidade. A preliminar de que o auto de infração é nulo não procede, pois o agente fiscal Ilunei Ângelo dos Santos está corretamente identificado, inclusive com seu CPF número 307-689-501-04 e é devidamente assinado eletronicamente nos termos do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha B, da Lei 17.039/2010. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa utilizou o veículo não registrado na GR para realizar viagens do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás, autuada no Terminal Rodoviário de Passageiros, TRP, de Rio Verde, GO, operando a linha Rio Verde a Montevidéu. A própria empresa admite em sua defesa que o veículo não está registrado na GR e acrescenta que não possui autorização para operar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e, dessa forma, ela estava impedida de registrá-lo. Reforçando que é vedado utilizar no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros veículos não registrados na GR, no termo que dispõe o inciso 1º do artigo 34 da Lei 18.673/2014 e do inciso 41 do artigo 12 da Resolução 297 do Conselho de Gestão. Quanto ao auto de infração 41.204, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Ressaltamos, sempre bom lembrar, que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros nos termos da Lei 3.569 e do Decreto 9.533, bem como do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Assim sendo, considerando que consta nos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.204, pois, ao ser lavrado, ele atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Sendo assim, voto pela sua manutenção. Esse é o meu voto. Uma vez lido relato o voto do membro Paulo Henrique de Oliveira Marques, a palavra está aberta aos demais membros. Conferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu relato e voto. Processo 2022, final 2013, auto-infração 41.204. Trato processo com auto-infração 41.204, lavada em nome da empresa Primeira Classe Transporte Limitada, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. A empresa utilizou na execução do serviço o trajeto Rio Verde Montevidéu, veículo não registrado na GR. O veículo de placa QKW5A22 está corretamente identificado no auto-infração número 41.204. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 279/2022 e a é recebida em 2/5/2022. A empresa foi notificada na forma legal 279 e a é recebida 8/5/2022. Notificada apresentou o tempo de sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 73/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois o auto-infração número 41.204 está assinado na forma legal e o agente fiscal Ilunei Ângelo dos Santos corretamente identificado, inclusive com o número do seu CPF 307-689-501-04. Uma via do auto-infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa, autuada via e-mail registrado da GR e devidamente caracterizado o auto-infração. 3. O auto-infração foi lavrado uma fiscalização, não existe obrigação legal do ocupo ciente na segunda via.
Preocupa não, Júlio. 4. O auto de infração está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos, ou seja, utilizado na execução do serviço, veículo no registrado na GR, e inclusive a própria empresa admite tal fato em sua defesa. Os argumentos e justificativos apresentados aqui de defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 4104. Menciona nesse documento dispositivo da resolução normativa 105, CR, atenção. Não obedeceu ao que dispõe a resolução normativa número 101 de 2007, que trata sobre o procedimento para recebimento de defesas e recursos administrativos de auto-infração por e-mail no âmbito da Agência Superior de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR. Quanto à auto-infração número 41.204, foi lavada conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Foto. Considerando que quanto aos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41.204, pois a ser lavada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir, voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato e voto do membro Gilvan Batista, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma movimentação por parte do nobre professor Wilson, eu vou fazer uma ponderação. Eu vi aqui que foi alegado que essa linha foi recebida pela empresa primeira classe de forma emergencial e com conhecimento e anuência da AGR. Isso converge? De boca, né? De boca. Não, estou falando assim, mas teve anuência da AGR? Galino, hoje ela inclusive ela já tem termo de autorização firmado com a GR. Não, tudo bem, eu estou falando no dia 31 de março. Eu vou trabalhar com a data 31 de março, que é a data do auto-fração, não é hoje. Acho que não, creio que não. Isso que eu estou falando é o seguinte, se ela tinha autorização anuência da GR, e se a GR não poderia registrar veículo, ou ela colocava um veículo não registrado, ou não fazia a linha. Foi anotado também que a GR não poderia registrar. Naquela data, 31 de março, ela poderia ou não poderia registrar? Não poderia. Então ela não poderia. Então, como que eu vou cobrar de um terceiro o registro se o poder concedente não pode registrar? É isso que eu estou ponderando. Estou botando a data 31 de março. O entendimento estava até clandestina, né? Então ela foi, peraí, ou ela estava clandestino, mas só que a clandestinidade tem uma anuência da GR, é essa aí que eu quero pegar, se a GR tem anuência... Não tem anuência não, cadê o papel? Eu não sei. Não, isso que eu estou perguntando para o relator. Não, é isso que eu estou perguntando. Porque é o seguinte, você entendeu? Não, mas isso faz parte, ela alegou se ela alegou e não foi combatido o argumento fica perene. Se ela falou, o argumento que a GR tinha anuência que ela assumiu emergencialmente a linha, em substituição à asa verde lá, como é que é? É que eu só não... Asa verde, branca, isso aí. Pois é, se ela substituiu a linha com a anuência da GR, e a GR não pode registrar veículo, eu não posso autuar ela por falta de registro, ou então ela não vai exercer atividade de transporte coletivo intermunicipal. A GR deu anuência para ela operar a linha na forma legal. Mas não, tudo bem, eu estou perguntando assim, porque do mesmo jeito é de boca. Estou perguntando se foi pesquisado para ver se tem, se não tem, como foi feito isso, porque ela assumiu emergencialmente. Se ela assumiu emergencialmente sem a anuência da GR, ela é clandestina. Ela não podia ser autuada por falta de registro. Dois maus, qual que era pior? Deixar a população desassistida, a Deus dará, ou permitir naquele momento ela... Vou fazer outra pergunta. No dia 31 de março, ela tinha termo de autorização? Entendi, creio que não. Se ela não tinha, ela não pode ser atuada por falta de registro de veículo, ela não tem autorização para exercer atividade naquela linha. Eu pesquisei lá, diz que você pode, registra sem autorização. Não, mas a GE não podia, você mesmo falou que não podia autorizar, não podia registrar. Você registrasse, como é que é? Você tem um registro sem autorização? Não. Como que eu vou registrar um veículo se eu não tenho autorização? Registrar para quê? Se eu não tenho aquela linha? Só se for transporte eventual, turismo. Agora, para cumprir uma linha determinada, para registrar, eu tenho que ter termo de autorização. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu acho que tem
que tem uma falha no processo. Ou ela estava clandestina, porque ela não tinha termo de autorização, ou a GR deu anuência e não podia registrar, ainda não podia atuar. Da minha Acabou o posição. questionamento. Passa para a instância superior. Sim, professor. Da palavra final. Eu acho que vocês dois A decidem. minha visão sobre o tema é o seguinte: a empresa ela pode alegar o que ela bem entender, certo? Isso. Isso ela pode fazer. Agora, compete ao membro que está analisando verificar se não houve má-fé nessa manifestação, porque não deixa de ser, na minha humilde opinião, uma acusação séria, essa que você levantou. Porque se ela diz que tem anuência da AGR, e no mesmo relatório se coloca que judicialmente a AGR não pode dar licença, então, aos meus olhos, no meu entendimento, essa empresa não cometeu nenhum tipo de infração. Exatamente o que eu penso. Agora, eu estou dizendo, se ela faz um argumento e ele não é combatido, ele passa a ser verdade. Não, a anuência não houve, ele não trouxe nos autos nenhuma anuência. Não, mas tudo bem, ele não trouxe o documento, ele trouxe a informação. Agora, então, agora nós também não combatemos ela. Nós temos que combater ela. Então, nós vamos buscar lá e falar, pesquisar no jurídico, ver se tem alguma anuência, ver se foi feita uma autorização para ela operar de forma precária até sair o termo de autorização, porque senão ela tinha que ser autuada por clandestino. Porque só pode ser autuado por forma de registro quem tem termo de autorização. Então, uma coisa ou outra está errada, é isso que eu estou dizendo. Mas, viu, Idalino? Mesmo que ela se queira autuá-la como clandestino, também não poderia, porque ela alegou que houve uma anuência da GR. Então, isso, então, mas se não teve anuência, ela estava clandestina. É isso que eu quero dizer. Mas nem isso nós podemos puni-la. Isso, e se eu não combater o argumento dela passa a ser verdade. E não é o primeiro caso. Esse não é o primeiro Eu estou dizendo isso. Agora, eu penso que... Hã? Eu concordo com você. Você entendeu? Então, nós temos dois casos aqui. Ou nós podemos reavaliar essa situação, e eu acho que se for para julgamento, eu vou votar contra, porque eu acho que não está bem correto. Você entendeu? Pode pôr em julgamento. julgamento. Eu não vou analisa o processo. Não, você entendeu agora? Você entendeu? Porque na minha pequena visão, é só questão de se teve anuência ou não. Se não teve anuência, aí pior ainda. Se não teve anuência, ela tinha que ser autuada como clandestina. Se teve anuência, ela não poderia ser autuada porque a AGR não poderia fazer o registro. Então, de qualquer jeito, ela não podia ser autuada. O auto-infração está nulo para mim, qualquer jeito. Porque se ela tem anuência, ela não poderia ser registrada porque a AGR não poderia registrar. Se ela não tem anuência da AGR, ela foi autuada erroneamente porque ela é clandestina. Então, eu já tenho a minha visão e eu vou caminhar nessa luta. Eu abro uma divergência. Pela anulação do auto-infração, tendo em vista que temos duas situações, pelo o informe que ela trouxe, que tinha anuência do... Não, eu estou apresentando o meu voto, que fica constatado. Então, eu vou trazer o argumento pela anulação do auto-infração, tendo em vista que existem duas situações. Mas peraí, só um momento. O argumento que ela apresentou de anuência da GR... Só um momento. Porque quando eu vejo assim, quando vai para o julgamento, e no caso, aí parece que não tem os seus argumentos lá, tá entendendo? Apresentados. O pedido de vista eu acho interessante, que quando ele sobe, vai pelo cancelamento, aí você colocaria os seus argumentos. Aí só vai dizer o que vai lá para o Conselho da Resolução, não vai dizer lá, foi pelo cancelamento. O correto seria, eu concordo com o Paulo, o correto seria Não, porque de vista eu vou trazer um relato de vista, mas eu posso apresentar o voto aqui, vai constar em ata, e na resolução vai constar o voto e vai constar dos argumentos, na resolução. Aí a Terezinha que coloca na resolução. Isso eu acho que tem que ela vai descrever o meu voto que eu estou fazendo aqui de oral, e ela vai colocar o voto do meu Vidalino, que foi assim, assado. Aí vai botar o meu voto lá. Ok? Porque o resto, o relatório vai ser a mesma coisa, você entendeu? As fundamentações, só o voto. Então, vamos voltar.
Vou apresentar o voto de divergência pela anulação de fração, tendo em vista aqui o argumento apresentado de que houve anuência quanto à substituição emergencial por parte dessa empresa, e se assim ocorreu, e como a GR, naquela data, 31 de março de 2022, estava impedida de fazer registro de veículos por questões judiciais, ela não poderia ser autuada por falta de registro. De outras circunstâncias, outra hipótese, caso não houve... Pandemia, né? Pandemia que Deixa eu terminar meu voto, Paulinho. Deixa eu terminar meu voto. Por outra circunstância, caso não houve a anuência por parte da GR, ela não poderia ser autuada por falta de registro, e sim por exercício de atividade clandestina. Então, de qualquer forma, o auto de infração está eivado de vício. Dessa forma, apresento o meu argumento para voto divergente do relator pela anulação do auto de infração. Em votação, o senhor membro Wilson Ferreira. Eu vou apresentar uma divergência da divergência. Eu acho que, como proposta, eu voto para que o processo seja retirado de pauta. Não, aí não tem mais jeito. Não tem esse voto mais. Mas é porque você antecipou seu voto sem nos consultar a possibilidade. Não, mas eu antecipei que eu tinha que abrir a divergência, eu tinha 2 pela manutenção. E como ele entrou em votação, ele já não pode sair mais de pauta. É de vista, Wilson. É difícil. Vista vai Eu acho que pedir, tem que pedir a matéria. Mas é que o Idaí... Essa especularidade. Entendeu? Antes de interromper, se havia alguma proposta alternativa. A minha opinião é que, se for levado do jeito que está, eu também vou votar pela anulação. Agora, eu acho que a Câmara tem competência suficiente para ter uma proposta contrária à da votação e que se retire de pauta o membro, esclareça essa situação. Houve ou não, que essa é a grande resposta e a grande pergunta. Houve ou não aquiescência da GR para que ela opere? Se a resposta for sim, eu voto pela anulação. Se ele voltar. Correto, aí, Wilson, seria alguém pedir vista. É um caminho que resta. Pela manutenção do auto de infração. Professor Wilson, nós temos 2 caminhos. Infelizmente, nós já estamos em votação. Seria ou o senhor fizesse o seu voto, ou então nós abriríamos, neste caso, em função do que nós estamos ainda não encerrado, o seu pedido de vista. Um dos 2 casos. Eu vou votar pela anulação, então. Dessa forma, com voto divergente da coordenação, pela anulação de infração, o processo veio à bala e por maioria de voto, por votos de empate coordenador, o auto de infração foi anulado. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. Processo 2022, final 1869. A palavra está aberta ao membro Wilson Costa Ferreira para a leitura do seu relato e voto. Mais uma vez, bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde. O nosso relatório é de número 77, processo 2022, final 1869. A parte interessada é a Aviação Juarez Mendes Melo Limitada. O auto de infração é o 41193. Infração cometida, não prestar informações nos prazos estipulados pela GR. Do relato dos fatos, a presidência da GR, em atenção ao disposto na NT 01-2021, publicado no DO Goiás de 12 de 1 de 2022, via da presidência do CETRIP, encaminhou o ofício circular número 2/22, a GR, na data de 12 de 1 de 2022, às empresas autorizadas, solicitando o envio de informações versando sobre o quadro de horários atualizados à AGR, no prazo de 5 dias, sob pena de incidência na infração prevista no artigo 12, inciso 16 da Resolução Normativa 297/2007,
dos autos. É a sumarização dos fatos. Da defesa da autuada. No exercício da ampla defesa, protocolou peça recursiva na data de 27 de 4 de 2022, sendo a mesma subscrita pelo procurador número 17409, e nesta foram pontuados os seguintes argumentos. Assevera a autuada que o auto de infração não deve prosperar, pois carece de motivação, já que prestou as devidas informações à agência reguladora, conforme consta no ofício protocolado na data 18 de 10 de 2021, atendendo solicitação quanto ao requerido na base da NT 04/2011 da GR. Considerando o envio dos quadros horários pelo aludido documento, entende não ser justo e razoável exigir da empresa as informações já prestadas anteriormente. Conclusivamente, requer o cancelamento e arquivamento do auto de infração lavrado em seu desfavor. Por fim, faz juntar aos autos os seguintes documentos: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ato de transformação do registro empresário individual, instrumento procuratório com delegação de representação ao advogado retrocitado, auto de infração 41193, e o expediente datado de 14 de 10 de 2021, endereçado ao presidente da GR, no qual responde a NT 4/2021, encaminhando os quadros horários atualizados de 32 linhas da empresa. É sumariamente a defesa apresentada. A fundamentação e voto do relator. No tocante à admissibilidade da defesa, temos que a autuada recebeu a notificação de autuação número 260 em 12 de 4 de 2022 e protocolou sua defesa na data de 27 de 4 de 2022, sendo, portanto, tempestiva aos olhos do caput do artigo 41 e respectivos parágrafos da Resolução 297/2007. Realço que na contagem de prazo foram desconsiderados os feriados dos dias 15 e 21, fins de semana e pontos facultativos constantes no mês de abril do corrente ano. No tocante à legitimidade do defensor, a autuada se fez representar na forma legal, via instrumento procuratório e apresentação de documentação exigida na norma em vigor, via de documentos anexos. No mérito, constata-se: a autuada alega ter encaminhado os quadros horários solicitados pelo regulador via expediente datado de 18 de 10 de 2021, atendendo ao disposto do item 1.1 da NT 04/2021. Todavia, observa-se que a autuação aplicada refere-se ao item 1.1 da NT 01/22, conforme se faz mencionar no auto de infração 41193, de 30 de 3 de 2022. Tal inconformidade nos leva a considerar a defesa como vazia e desprovida de qualquer amparo à luz da legislação e documentação comprobatória pensada ao processo em análise. No bojo de sua defesa, a autuada nenhuma menção faz à NT 021, publicada no Diário Oficial de 12 de 1 de 2022. Ademais, a autuada não fez juntar aos autos os quadros horários supostamente encaminhados ao regulador. Esta relatoria, com base nos dispositivos legais vigentes, documentação juntada aos autos e a inexistência de fato que legalmente justifica a anulação e cancelamento do auto de infração 4193, lavrado em desfavor da autuada Juarez Mendes Belo Limitada, voto pela sua manutenção e incidência dos efeitos legais decorrentes. É o nosso relatório. Uma vez lido relato e voto do membro Wilson Ferreira, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro João Batista para a leitura de seu relato e voto. Processo 2022, final 1869, interessado Juarez Mendes de Mello, auto de infração 41193. Trata o processo do auto de infração número 41193, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Mello, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, por não prestar informações aos prazos estabelecidos pela GR. O presente auto de infração foi lavrado em atendimento ao requerimento da Gerência de Transportes, em decorrência de que a empresa autuada não apresentou no prazo estipulado as informações decretadas da nota técnica número 1/2022 e o ofício circular número 2/2022. Lavrado o auto de infração número 41193, a empresa foi notificada na forma legal para apresentação da defesa, notificação número 260/2022 e AR recebida em 12 de 4 de 2022. Notificada, a empresa apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As ações da defesa também estão caracterizadas no relatório número 77/2022. Conheço a defesa porque apresenta os requisitos para a sua admissibilidade,
mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. As alegações e argumentos apresentados aqui de defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.193, pois dizem respeito à nota técnica número 4/2021, conforme afirma a própria empresa em sua defesa. O ato infracional está caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, não prestar no prazo estabelecido pela GR as informações de que trata a nota técnica número 1/2022 e o ofício circular número 2/2022. Quanto ao auto de infração número 41.193, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Em síntese, o relatório. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe adão de legal para anular o auto de infração número 41.193, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato e voto do membro Gilvan Batista, a palavra está aberta aos demais membros. Então, não tem nenhuma movimentação quanto aos relatos, que são todos pela manutenção do auto de fração, em votação. Lembramos que nós já temos o voto do relator, Wilson Costa, e do membro Gilvan Batista. Eu acompanho o voto do membro relator. Dessa forma, a mesa conseguindo que o processo foi apresentado aos membros dessa comissão, dessa Câmara, e que, pela unanimidade dos votos, pela manutenção do auto de infração. Próximo item da pauta. Encerramento. Dessa forma, damos por fim a nossa pauta. Agradeço a presença de todos. Que tenhamos todos um feriado aí por 4 dias. E na segunda-feira estaremos de retorno ao trabalho. E que a nossa reunião volte ao horário normal das quintas-feiras, às 10 da manhã. Grande abraço a todos. Nossa, Fique com Deus. A vocês todos.